Olá, tudo bem? Eu venho aqui somente para tratar com você de explicar o que seriam os três pilares para você entender o Apocalipse. Esses três pilares são três aplicações importantíssimas para você compreender o que nesse livro está escrito. Eu tenho então o primeiro pilar, que é o pilar da aplicação histórica. Em segundo lugar, eu tenho o pilar da aplicação universal. E, finalmente, o terceiro e último pilar é o pilar da aplicação profética. É importante sabermos que o livro do Apocalipse ele foi escrito originalmente e destinado às 7 igrejas, conforme está escrito no capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E logo depois, no versículo 11, vai dizer quais são as igrejas da Ásia para a qual João está escrevendo. Ele vai dizer que estas igrejas são 7 e elas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esta mesma apresentação de destinatário se repete no final do livro, no versículo 16 do capítulo 22 desse livro, o Apocalipse. A pergunta então é, o Apocalipse, ele é para as 7 igrejas, ele é para todas as igrejas, ele é para os cristãos de hoje, para quem ele é? Eu poderia aqui dar a você diversas respostas que culminam em um único destino. É para todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador e quer fazer parte do povo salvo. Tem a explicação das 7 igrejas, tem a explicação do versículo 1 dos servos, enfim. Eu não quero me deter a esses detalhes, mas sim explicar as três aplicações que eu citei a você agora há pouco. O que seria a aplicação histórica, ou a primeira aplicação? As igrejas que João cita, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, elas são igrejas reais, historicamente reais, que viveram de fato problemas reais, desafios reais. Então, a aplicação histórica me leva a entender para quem originalmente foi escrito. Assim também, quando você vai entender o contexto de um assunto, você se preocupa em saber para quem foi escrito, quem escreveu, quem está envolvido, qual é o assunto. O assunto tem um contexto cultural, político, religioso, econômico, em que época foi, quem são os envolvidos. Todas estas perguntas, elas são importantíssimas para você entender o contexto. Logo, eu entendo que a aplicação histórica é saber, de fato, o que eu vou encontrar historicamente. Dentro do contexto social, político, religioso, quem está envolvido, quem escreveu, para quem escreveu. No caso aqui, nós sabemos que as 7 igrejas eram igrejas reais com desafios reais. Esse é o contexto com a aplicação histórica. Quando você vai entender o contexto desse livro, você percebe que João teve uma única revelação sobre todos esses assuntos e que ele foi orientado a enviar às 7 igrejas. O modo como foi escrito e enviado é o seguinte: João teve toda a revelação, colocou em um único pergaminho, e esse pergaminho ele foi enviado de igreja em igreja. Por isso que, originalmente, no grego, o verso 3 do capítulo 1, você vai dizer o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Porque no contexto da época, somente uma pessoa lia a revelação para todos ali ouvirem. Então, o que lia era abençoado e os que ouviam também eram abençoados. Originalmente, assim foi escrito, passando de igreja em igreja. Ou seja, toda a revelação, do capítulo 1 ao 22, que nós temos hoje em nossa Bíblia, ele foi passado de igreja em igreja. Porque o conteúdo ali era um conteúdo universal. Aqui nós encontramos o segundo
item, a aplicação universal. A Bíblia vai ter aplicações históricas, culturais, econômicas, aplicações contemporâneas à sua época. No entanto, também vai ter conteúdo de aplicação universal. São os princípios universais. Quando nós encontramos isso na Bíblia, quer dizer que o que ali foi revelado, o que ali está escrito, serve tanto para o povo daquela época, os proprietários originais, ou os destinatários originais, como também serve para nós em nossos dias. Finalmente, por último, nós encontramos a aplicação profética. O que isso quer dizer? No caso do Apocalipse aqui e das 7 igrejas, entendemos profeticamente, pelo estudo, que as 7 igrejas representam 7 períodos da história da igreja cristã, começando no ano 31 depois de Cristo e indo até a volta de Jesus. Ou seja, são 7 períodos de tempo. E cada igreja representa um período, e o que ali está expresso, está revelado, serviu para aquele período histórico e serviu também para aquele período profético. Período histórico, a igreja real, física, ali, no momento. Período profético, aquele conjunto de tempo profeticamente revelado. Você recebeu aí no seu WhatsApp o cronograma, o quadro profético de cada igreja. Então, cada igreja ali, com o seu período profético, você vai ver desafios futuros